Dentro de alguns minutos eu vou te mostrar como manejar um paciente grave na sala vermelha, mesmo que você não saiba o diagnóstico. Eu sou Igor Minassa. Eu sou Romulo Oliveira e bem-vindo ao segundo episódio do Projeto PS Zerado. Nesse episódio você vai aprender os 3 passos para manejar qualquer paciente grave, mesmo que você não saiba o diagnóstico. Mas antes da gente continuar, Igor, seguinte, se você não viu o episódio 1 ainda, cara, você precisa voltar lá e ver, né, velho? Exatamente. No episódio 1 a gente mostra por que a faculdade não te dá o bizu. Apesar de a gente formar com uma carga teórica tão elevada, a gente tem uma dificuldade extrema de colocar isso em prática. Você já sabe que paciente não é questão de prova, né? O paciente que na vida real ele é muito diferente do enunciado de uma questão. E não, por último e não menos importante, o peso do carimbo, meu amigo, um objeto tão leve, mas quando chega perto ali do dia de você dar seu primeiro plantão, ele se torna tão pesado. Por quê? Então volta lá no episódio 1 para você assistir isso sem entender. Eu quero agradecer a rapaziada que comentou no vídeo 1, foi uma verdadeira, meu amigo Romulo, uma verdadeira chuva de comentários. Editor, bota a chuva de comentários aí. A gente vai continuar respondendo todo mundo e a gente fica muito feliz em ver gente do Brasil todo querendo um objetivo comum, querendo ter segurança para dar plantão. Cara, não sei se você parou para pensar, talvez você esteja se questionando, será que é possível manejar qualquer paciente grave na sala vermelha sem saber o diagnóstico? Eu entendo esse questionamento porque naturalmente eu tive, meu amigo Romulo teve, e a Emily, que é nossa aluna de treinamento há 1 ano, certamente ela pensava assim. A Emily sempre conversou com a gente, sempre trocou mensagem, ela queria muito dar plantão, ela queria muito tocar uma sala vermelha. E uma coisa que você não sabe é que ela, apesar de dar plantão, estudava para a prova de residência, passou em neurocirurgia. E mesmo assim, há mais de 1 ano que ela entrou no treinamento, ela lembra dessa mesma aula que eu vou dar para você agora. A sistematização do atendimento é muito importante. Por isso eu preciso que você preste atenção, porque o que eu vou te ensinar agora, o que a gente vai te ensinar, vai mudar a forma como você encara um pronto-socorro. Vamos lá, meu amigo, eu quero te ensinar agora o primeiro passo. O primeiro passo é identificar, porque eu nunca mais quero que você deixe passar um paciente grave na sua frente. Para isso, precisam de 3 coisas acontecer. A primeira delas é você perceber o seu paciente, olhar o seu paciente. O que significa isso, cara? Significa o seguinte, se o seu paciente tem rebaixamento do nível de consciência, ou seja, ele tem uma queda de mais de 2 pontos na escala de coma de Glasgow, você tem um paciente potencialmente grave. Inclusive, se o seu paciente já tiver uma demência de base, um quadro demencial de base, para ele também se enquadra essa queda de 2 pontos. Simples assim, o gatilho de 2 pontos na escala de coma de Glasgow. Beleza. Segunda coisa que a gente precisa tem relação ao exame físico, ou seja, tem relação em colocar a mão no seu paciente. Tem relação com o que ele te mostra. Como que a gente faz isso de uma forma simples? Eu preciso de parâmetros hemodinâmicos, por exemplo. Como que eu encontro isso? Frequência cardíaca. Tanto um paciente com taquicardia quanto bradicardia tem que chamar a tua atenção. Um paciente que tem alteração da frequência respiratória, um paciente visivelmente taquidispneico, é um paciente que chama a sua atenção. Da mesma maneira que um paciente com uma bradidispneia também. Outra coisa simples, uma ferição de PA. Um paciente hipotenso e hipertenso no pronto-socorro é sim um paciente potencialmente grave. Outra coisa que a gente tem que fazer é medir a saturação de oxigênio. Coisa simples, um saturímetro eu consigo ver. Claro que você concorda comigo que um paciente que desatura no pronto-socorro é um paciente potencialmente grave. Beleza, você já tem 2 formas, já tem 2 estratégias aqui para identificar o seu paciente grave. A terceira estratégia é o que o paciente te conta. O que ele te conta são os sintomas dele. Como assim? Pensa comigo, um paciente que dá entrada no pronto-socorro com precordialgia e irradiação para o membro superior esquerdo, é um paciente potencialmente grave, é um sintoma que tem que chamar a tua atenção. Você pode estar frente a uma síndrome coronariana aguda. Um paciente que entra no pronto-socorro, imagina aí, com 39,5, um paciente com febre no pronto-socorro. E aí, na sua investigação, na história clínica do seu paciente, é um paciente imunossuprimido, um paciente neoplásico, você está frente a um paciente potencialmente grave. Outra coisa que a gente tem que lembrar, lembra que eu falei de rebaixamento do nível de consciência? Mas pode ser que o seu paciente entre no pronto-socorro plégico,
ou com uma paresia, ou seja, um déficit focal, é sim um paciente potencialmente grave. Outro sintoma, outra coisa que a gente pode encontrar na história clínica, um paciente que fez uma ingesta abusiva, seja de uma substância medicamentosa, seja de um uso abusivo por drogas, seja por uma tentativa de suicídio, é um paciente potencialmente grave. Por fim, eu quero incluir uma série de outras patologias com a palavra sangramento. Sim, um paciente com sangramento ativo, desde uma epistaxe até uma hematêmese, é um quadro que você precisa parar, pensar que ele é sim um paciente potencialmente grave. E aí, meu caro, quando você tem essas três coisas na mão, você consegue agora pensar em enquadrar esse paciente nas três grandes síndromes da emergência. As três grandes síndromes da emergência são rebaixamento do nível de consciência, insuficiência respiratória aguda e choque. Dessa maneira, fica muito simples você nunca mais deixar um paciente grave passar na sua frente. Depois disso, você precisa dar o segundo passo. Você vai levar o paciente para a sala de emergência, para a sala vermelha e fazer o famoso MOVE. Editor, coloca a hashtag aí para mim. Por que MOVE é LOVE? Porque sem o MOVE você não consegue manejar um paciente grave na emergência. Você precisa monitorizar esse paciente. Você precisa colocar um esfigmo no braço do seu paciente para você ter acesso à pressão arterial dele em tempo real. Manejar uma possível hipotensão desse paciente, avaliar a partir do manejo, do volume que você está fazendo para esse paciente, se está havendo alguma melhora. Você precisa ter acesso à frequência cardíaca desse paciente também em tempo real. Será que esse paciente está taquicárdico ou bradicárdico? Será que a sua conduta, o seu manejo está tendo algum efeito? Você vai ter colocado eletrodos no tórax desse paciente para saber exatamente qual é o ritmo dele. Talvez ele esteja com um ataque à arritmia, você vai conseguir ver isso no monitor com muita tranquilidade. Você precisa de um oxímetro de pulso. Se o seu paciente está dispneico, por exemplo, você tem acesso à saturação, à oximetria desse paciente em tempo real no monitor. E você consegue também, assim como na pressão arterial e na frequência cardíaca, avaliar se o seu tratamento, se a suplementação de O2 que você está fazendo está surtindo algum efeito. Se esse paciente está apresentando uma queda de saturação ali na sua frente, por exemplo, vai apresentar uma indicação de uma via aérea avançada. O O se refere a O2, suplementação de oxigênio. Mas isso não quer dizer que você vai suplementar todo mundo que dá entrada na sala vermelha. Pacientes com menos de 90% de saturação. E como que eu sei isso? Lembra que você já fez a monitorização desse paciente. Saturação está na tela, está no monitor. E você consegue manejar, mesmo que esse paciente deu entrada com 94% de saturação e vai apresentando uma queda. Você está vendo isso ali na sua frente. E aí sim, você vai indicar uma suplementação de O2 para ele, seja no catéter ou na macro. E por último, mas não menos importante, o V de veia, acesso venoso, seja um acesso periférico ou central. Você vai precisar de um acesso venoso para manejar esse paciente, não tem jeito. Como que você vai fazer volume, concentrado de hemácia, coletar exame, antibiótico? Você precisa de um acesso para manejar esse paciente, não dá para negociar. Agora você entendeu por que MOVE é LOVE? No terceiro passo, a gente vai manejar junto as três grandes síndromes. E a primeira síndrome é a síndrome do rebaixamento do nível de consciência. Frente a um paciente assim, a primeira conduta é HGT. Por quê? A hipoglicemia mimetiza um acidente vascular cerebral. Ou seja, frente a um paciente hipoglicêmico, a conduta é simples e direta. Glicose hipertônica, 50%, 4 ampolas, EV e o caso está resolvido. Mas um paciente com rebaixamento do nível de consciência precisa também de exames laboratoriais. Um hemograma, uma função hepática, uma função renal, uma gasometria, talvez algum exame de imagem. Por quê? Uma vez que você não tem hipoglicemia, mas mantém déficit focal, mantém rebaixamento, você está frente a uma alteração estrutural do sistema nervoso central. E a sua conduta aqui é imagem. Agora, se você não tem déficit focal, se você não tem isso, você está frente a um paciente com uma alteração metabólica, uma alteração infecciosa. Se o seu paciente está com uma insuficiência respiratória aguda, você precisa se fazer uma pergunta antes de começar a manejar esse paciente. O meu paciente, ele precisa de uma via aérea avançada ou não? De uma forma muito simples, se liga aqui. Se o seu paciente está com rebaixamento do nível de consciência, ele apresenta um Glasgow menor ou igual a 8, você vai precisar proteger a via aérea desse paciente, não tem jeito. Se o seu paciente com insuficiência respiratória está apresentando instabilidade hemodinâmica, queda dos níveis de saturação, cianótico e por fim, mas não menos importante, se o seu paciente está com uma dispneia franca, usando musculatura acessória, não está respondendo à suplementação de O2, não está respondendo a VNI,
Se o seu paciente apresenta uma dessas 3 características, você vai precisar lançar a mão de uma via aérea avançada. E mesmo sem saber o diagnóstico, você vai garantir a via aérea dele. Agora, se o seu paciente ele não está com Glasgow inadequado, se o seu paciente está estável hemodinamicamente, ou se o seu paciente não está com uma dispneia tão grave assim, se ele está respondendo bem à suplementação de O2, você vai ter mais tranquilidade para manejar esse paciente, solicitar um exame de imagem, um raio-x de tórax, exames laboratoriais, continuar suplementando O2 e observar como esse paciente responde. E a terceira síndrome que a gente vai manejar é a instabilidade hemodinâmica. E falando em instabilidade hemodinâmica, eu tenho que pensar em choque. Uma vez que eu penso em choque, a primeira conduta é corrigir o problema, que é a hipoperfusão. Hipoperfusão eu vou corrigir com expansão volêmica, ring lactato, por exemplo. Se eu não tenho resposta à minha expansão volêmica, eu tenho que lançar mão de droga vasoativa. E droga vasoativa aqui de primeira escolha, noradrenalina, solução padrão, 4 ampolas em solução glicosada, vou fazer em bomba de infusão contínua, uma dose titulável. Mas, nem em todo caso, eu vou lançar mão da nora. Ou lançar associado outra droga vasoativa. Por exemplo, um paciente com choque cardiogênico, talvez eu tenha que lançar mão de um inotrópico, como a dobutamina, também em sua solução padrão. Mas o choque tem diversas características. Um paciente que dá entrada num pronto-socorro com febre, taquicardia, hipotensão, um raio-x lá com uma condensação, um paciente visivelmente com um quadro de sepse. Qual é o tratamento para sepse? Você já sabe, é Golden Hour. Você vai coletar cultura, você vai fazer antibióticos, você vai corrigir volume, pedir exames de sangue para esse paciente e vai acompanhar o quadro. Imagina uma outra situação aqui agora. Um paciente que tem uma taquiarritmia, ou seja, ele tem uma arritmia que gera uma instabilidade hemodinâmica. Se você não corrigir a causa da arritmia, o seu choque não resolve. Outro tipo de choque que pode aparecer para você é o choque anafilático. Como que a gente reconhece um choque anafilático? Muitas vezes o próprio paciente te conta, ou mesmo acompanhante. Um quadro onde o paciente entrou em contato com algum alérgeno que ele já conhece. Frente a um choque anafilático, a conduta aqui é adrenalina. Mas olha, tem um outro choque que é muito interessante a gente falar, que é o paciente politraumatizado. No politrauma, você já sabe que um paciente vítima de trauma, instável hemodinâmico no pronto-socorro, a conduta é laparotomia. Você não vai fazer a laparotomia nesse paciente, mas uma vez que você faz o ABCDS, uma vez que você se posiciona bem no quadro, que você identifica essa alteração, você consegue, além de fazer um manejo mais adequado, você consegue entrar em contato com o cirurgião, por exemplo, ou transferir esse paciente. Uma vez que você domina os 3 passos, uma vez que você tem clareza para identificar o paciente grave, uma vez que você tem clareza para colocar ele numa grande síndrome, fazer o MOV e depois iniciar o tratamento de cada síndrome, qualquer paciente grave, mesmo que você não saiba o diagnóstico, daqui para frente ficou muito mais fácil. Essa é só uma das estratégias que a gente usa para zerar o PS. É por isso que a gente criou um treinamento totalmente focado para isso. Daqui a pouco a gente vai conversar mais sobre isso. Primeira coisa que eu quero falar é o seguinte: no próximo episódio eu vou te apresentar o projeto. O projeto para que em 2021 você consiga zerar o PS. Eu vou te dar a ferramenta para você fazer isso. E bicho, faz o seguinte, comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, se você curtiu, se você quer virar uma máquina. Inclusive, baixa o PDF aqui dessa aula, manda para um amigo seu que vai gostar de ver esse conteúdo. Agradecer a galera que está comentando aqui embaixo. Se você quiser, tira um print, faz uma pose aí. Posta lá no seu Instagram, marca a gente, eu vou ficar muito feliz de ver. Manda um direct lá pra gente. É isso aí. Agora eu preciso que você pegue um papel e uma caneta, porque a ferramenta que eu vou te dar agora vai mudar completamente o jogo para você no pronto-socorro.